Iniciamos o Diálogo Espírita de hoje saudando a todos os nossos telespectadores, razão única do nosso trabalho. Nós vamos debater hoje, no tema livre, um assunto muito interessante, que são as conexões da doutrina espírita com a medicina. Tem muita coisa interessante para a gente ver. E para completar o programa, nós temos as questões enviadas pelos telespectadores, uma sobre como saber se encontramos a pessoa certa para a vida em comum, e a outra, se uma mulher em dificuldade de engravidar sofre isso como uma espécie de punição divina. Com vocês, mais um Diálogo Espírita. Amigos do Diálogo Espírita, nosso tema livre de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre Espiritismo e Medicina. Quais os pontos de contato, pelo menos os mais comuns, aqueles mais apreciáveis, num rápido exame. Nós já trouxemos aqui, pelo menos em 3 ocasiões, o presidente da Associação Médico Espírita do Paraná, que teceu alguns comentários, respondeu algumas perguntas muito interessantes para nós. E é por aí que eu começo. Mas antes eu gostaria de apresentar os companheiros de apresentação aqui, o Carlos Augusto Parche e o Gilberto Tomasi, que vão nos acompanhar aí nessa exposição. As associações médicos espíritas, existem várias no Brasil já há algumas décadas, cerca de 20 e poucos anos. Existe até uma AME, que é a abreviatura, sigla, internacional. São, obviamente, compostas a maioria por profissionais da saúde, médicos especialmente, e que procuram ter como um dos objetivos principais a apresentação ou a visão do paciente como um ser biopsico-sócio-espiritual. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando a pessoa é diagnosticada com câncer, por exemplo, o médico espírita não olha aquela pessoa apenas com aquele órgão doente, também aquele órgão doente, ou o corpo como um todo. Mas o médico espírita procura ir além. Então ele olha, por exemplo, os aspectos psicológicos envolvidos, né? Desde o meio ambiente em que ele vive e até onde ele já viveu, como é que foram as circunstâncias, que às vezes é a origem daquela doença, como é que ele é capaz de reagir, que isso vai influenciar no tratamento e eventualmente na cura, né? O apoio familiar, o grupo social a que ele pertence, o trabalho, essa situação toda. Do aspecto social, então tem o psicológico dele, o social, que é o ambiente onde está inserido, e tem, por fim, o aspecto espiritual, que muitas vezes é desprezado, que é o mais importante. Porque é lá que está, geralmente, a origem da enfermidade que o acomete no presente. Por isso que eu disse que a visão do ser humano holística, biopsico-sócio-espiritual, é o trabalho das AMES. Quando nós estudamos, Parche e Gilberto, a reencarnação, nós constatamos as manifestações da lei de causa e efeito, para outros é ação e reação, ou lei do karma, né? Mais ou menos propriamente ou impropriamente esses termos, materializando ou somatizando, né, desequilíbrios, desajustes, distúrbios, que são reflexos de uma vida biológica anterior e que se instalaram esses desajustes nos sutis tecidos da alma e que agora ressurgem, né, no corpo físico, no presente. Então, essa mecânica, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho em relação o quanto, por exemplo, então, é importante, mesmo nós não sendo médicos, que a gente estude certas coisas da medicina, não só os médicos, não só os profissionais de saúde, mas porque a gente entende, porque tem muita coisa, nós vamos avançar, se vocês quiserem falar já também, sobre dentro das práticas espíritas, do passe, da água, como tem um caráter científico ali, o poder da terapêutica espírita. Na verdade, nós temos que nos lembrar que nós encarnados, nós somos uma junção.
de corpo e espírito ligados pelo perispírito, ou corpo espiritual, que eu acho que é o nome mais adequado. O corpo espiritual, ele traz do processo de desencarne da vida anterior para essa, como você falou, o registro dos nossos desequilíbrios, especialmente os nossos desequilíbrios psíquicos, os nossos desequilíbrios físicos, e que ficam marcados. Como nós sabemos isso, que o corpo perispiritual, o corpo espiritual é o molde do corpo físico, ele é organizar célula a célula, essa interface com o DNA do óvulo fecundado, ele vai moldando o corpo de acordo com aquelas características que estão ali naquela energia, ou naquele, como você falou, no tecido sutil da alma, não é? E isso pode trazer ao corpo problemas decorrentes das nossas dificuldades de uma vida anterior. Problema esse proporcional à gravidade daquele problema que tivemos anteriormente, do registro energético que nós temos. E também, dentro da lei de causa e efeito, aquilo que precisamos passar por termos causado sérios desequilíbrios ou menores desequilíbrios na vida anterior. É uma coisa bastante complexa, mas ao mesmo tempo bastante simples. É como se eu tivesse um molde que foi arranhado. Esse molde arranhado trará as ranhuras para o novo corpo. Mas aí, Wilson Pachen, então a conclusão que a gente chega é que a doença, não importa qual ela seja, não é acaso, sempre tem uma origem espiritual aí. Em função disso que você acabou de falar também, né? Dessa bagagem que a gente carrega através das marcas do perispírito ou coisa parecida, né? São leis divinas que não são leis perfeitas, né? Imutáveis, então tem uma causa espiritual sempre. Nem sempre, né, Gilberto? Porque nós temos que separar. Eu vou usar um exemplo muito claro. Nós sabemos dentro da doutrina e temos acompanhado que tem processos de intervenção espiritual ou médica que tem pleno sucesso numa doença específica. E outra pessoa não tem sucesso. Você atribui isso ao organismo. Nem sempre. Esse é o registro. Porque nós temos as doenças adquiridas pelo nosso comportamento e pela nossa exposição. Não é? Nós conversávamos com pessoas sujeitas à área de minas, de mineração, que adquirem doenças decorrentes da respiração da sílica. Não é? E elas não nasceram com o registro dessa doença, adquiriram em função da exposição. Meio ambiente, exatamente, o meio ambiente Mas traz... infecto contagioso também muitas vezes. É claro que o próprio sistema imunológico, ele é um reflexo daquilo que do estado geral do espírito também. Mas é claro que se você pegar um vírus e injetar forçadamente no indivíduo, por mais saudável que ele seja, por mais resistência que ele esteja, ele vai acabar ficando doente. Não tem relação necessariamente com causa e efeito. Não, tem a ver com a vida presente. Então a gente tem que realmente fazer essa separação aí. Agora, de qualquer maneira, quando a enfermidade aparece, essas doenças congênitas ou crônicas, doenças graves principalmente, né? Não é qualquer resfriadinho que a gente já vai colocar a conta da responsabilidade do espírito, né? Mas essas coisas, essas doenças que realmente judiam mais, que maltratam, que nos provocam reflexão, ou às vezes uma revolta, ou uma aceitação, enfim, que exigem de nós um trabalho maior de enfrentamento para superar essa enfermidade e manter a nossa vida em condições relativamente normais, ela é um alerta, é um chamamento da justiça divina, que é educativa e não punitiva, né, para o reequilíbrio, para nos ensinar que nós devemos melhorar e aumentar o respeito pelos objetivos e pela vida de modo geral. É isso? Eu acredito piamente que sim, porque nós estamos envolvidos, né, de um processo sempre na busca do aprendizado. E às vezes a doença, ela nos é necessária para a reflexão e para o aprendizado. Especialmente as doenças congênitas, que com certeza, né, Gilberto, aí vem de vidas anteriores, ou de imprevidência dos pais, no uso de drogas durante a gravidez. Mas a justiça divina também coloca o espírito que precisa passar por isso, né, para que ele possa aprender e refletir. Então nós temos esta ligação e essa reflexão. Até aí entra aquela relação com a medicina que você fala. À medida que nós temos uma aceitação e uma compreensão da doença,
a própria medicina pode nos ajudar melhor. Sim. Não é? E se tivermos mérito adquirido ao longo da vida, teremos efeito. Melhor ainda. Se precisarmos passar, não tem o que tirar. Gilberto, antes de nós irmos para o intervalo, dentro do centro espírita, a fluidoterapia não é uma coisa, não é uma superstição, não é uma prática mística, né? Ela tem um fundamento médico aí, Não, tem. Isso na terapêutica. inclusive, comprovado já, né, pela própria medicina, não toda, mas alguns médicos, já alguns estudos científicos já provam isso, né? Que essa energia advinda do mundo espiritual, ela é absorvida sim pelo organismo, né? Então é algo que está comprovado que faz bem, que é uma terapia sim para o Jesus já corpo. praticava a Jesus já imposição de mão, praticava a né? imposição de mãos, exatamente. E até em algumas outras, que não só, desculpe, a religião espírita, em alguns outros casos também, o próprio pastor impõe a mão e tal. Então isso está comprovado cientificamente, que existe essa relação, sim, de energias do mundo espiritual para conosco. Então é isso, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida nesse assunto que eu julgo empolgante para todos nós. Até já. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. A editora espírita Oclarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 3382 1066. Amigos, estamos de volta para falar de medicina e espiritismo, nosso tema livre de hoje. Complementando, nós paramos antes do intervalo falando sobre o passe água fluidificada, explicando para vocês como é que funciona mais ou menos a mecânica. Então, o fluido vital emitido pelo médium, somado às energias, às vibrações de um teor mais elevado dos espíritos desencarnados, benfeitores, trabalhadores desse tipo de tarefa, são absorvidos pelos chakras, ou os centros de força que estão no corpo espiritual, como frisou o Parche. Dali vão aos plexos nervosos, que são vórtices, o próprio nome está dizendo, é um entroncamento, vários entroncamentos nervosos que liberam e comandam o corpo, e daí é distribuído para todo o organismo. Existem exames laboratoriais que comprovam a eficácia, a modificação, inclusive, molecular da água quando é fluidificada. E como o corpo humano, 70% é água, é fácil de entender como isso também se processa individualmente ou diretamente através do passe ou a chamada biomagnetização ou fluidoterapia. Bom, em relação à oração, a prece, que a gente também já enfatizou aqui várias vezes, o Alexis Carrel, não sei se pronuncia essa, Nobel de Medicina de 1912, ele disse o seguinte: a oração é uma força tão real como a gravidade terrestre e sua influência sobre o corpo tão perceptível como a das glândulas endócrinas. Toda vez que nos dirigimos a Deus, melhoramos de corpo e de alma. E daí ele faz uma ressalva: não adianta orar pela manhã e viver como um bárbaro o resto do dia. Segundo Herbert Benson, cardiologista americano, autor de Medicina Espiritual, a meditação é ótima para o coração.
afirmou que 60% das consultas médicas poderiam ser evitadas com o uso da própria mente e da meditação. Então nós já temos duas ferramentas que a gente usa muito dentro da casa espírita. Gostaria que vocês comentassem, que a meditação e a prece. Me permita, pastor, pegando o gancho, até tivemos uma palestra no sábado na Casa Espírita, e quem falou foi o Dr. Laércio Furlan, que acho que é membro da AME Paraná, né? Sim. E ele falava exatamente isso, que quando ele atendia pessoas na UTI, geralmente, ou antes de uma cirurgia, ele perguntava para a pessoa, olha, se tem espiritualidade, não falava em religião, acredite em que você quiser, mas faz você e peça para a tua família fazer uma oração fervorosa na hora da cirurgia que a coisa resolve, que a coisa ajuda. Então vejam, né? Existe realmente esse fundamento. Aliado a isso, aos bons pensamentos, é uma forma de evitar a enfermidade. Parchin, além desse aspecto que eu gostaria de colocar assim, o Espiritismo adentra a medicina não só ao explicar a origem de muitas doenças, como nós vimos aí no primeiro bloco, né? Alertando-nos sobre os excessos, os abusos, os vícios na comida, na bebida, etc. Mas em vários outros assuntos, que eu vou citar aqui rapidamente para você se estender até certo ponto aí. Em relação especificamente aos aspectos éticos da medicina, né? Então a doutrina espírita, o espiritismo, traz a razão, traz à baila, a discussão, muita coisa que se fala hoje em dia com a repercussão de toda a tecnologia que existe, os recursos da própria medicina, como no caso da reprodução assistida, congelamento de embriões, barrigas de aluguel, clonagem, eutanásia e suas variantes, ortotanásia e distanásia, que são coisas diferentes, uso de células-tronco, engenharia genética, escolha de sexo, situação espiritual dos doentes terminais. É verdade, porque o avanço da ciência, ele provoca reflexões éticas. Sempre foi assim. A ciência, embora ela seja neutra, o seu uso exige o uso da ética para que ela possa ser bem conduzida. Então, se nós começarmos a analisar que existe algo a mais além da matéria, que a ciência ainda não chegou lá, mas vai ter que aceitar num dado momento, até para explicar essa vibração harmônica aí que a oração traz para o reajuste orgânico. Se a ciência começar a aceitar isso, ela vai ver que as suas decisões têm sérias implicações, né? E que precisam ser muito bem refletidas no momento, até para as pessoas decidirem usar esse livre-arbítrio de uma maneira mais adequada. Porque se a pessoa acha que pode interromper a vida pelo sofrimento e ela não tem a concepção da vida espiritual e do benefício que o sofrimento traz, ela vai achar isso normal. Não é? E nós sabemos que não é assim. Quando eu quero modificar geneticamente algo para obter supostamente vantagens de beleza ou de inteligência, eu estou ignorando que há uma reencarnação por trás e que é muito importante que a natureza siga seu curso. Claro que nós não somos aqui contra os avanços da genética, muito pelo contrário, das cirurgias que se faz hoje em feto, ou correção de DNA, não somos a isso não, mas é preciso se entender que a espiritualidade está atrás disso, que é um componente espiritual muito forte, que não é só a matéria que pode ser manipulada. É fascinante esse capítulo, porque cada tema desse aqui, a gente podia ficar discutindo aqui um tema livre, né? E tem mais, olha, tem outros assuntos, epidemias, transplantes, cremação, funções cerebrais e até mais específicas, né, como a glândula epífise, os neurotransmissores de hormônios, papel fundamental no equilíbrio orgânico e diretamente conectado à vida espiritual. Outro assunto polêmico também são os médiuns curadores. Ora, está interferindo na área da medicina, e nós já comentamos aqui, inclusive recentemente, sobre um médium brasileiro que não é espírita. Então tem várias situações aqui. Eu, antes de passar de novo a palavra para vocês, na revista, um texto da revista Cultura Espírita, edição de outubro agora de 2016, a articulista Rosa Rita dos Santos Martins escreveu o seguinte, diz que um biólogo molecular russo chamado Peter Garayev, da Academia de Ciências da Rússia, investiga as vibrações das moléculas de DNA e sua holografia. Ele e outros estudiosos afirmam que o DNA é um bioformador,
supercondutor de luz, e a evidência de que também seja receptor, armazenador e doador ou transmissor de luz. O DNA teria o papel de comunicação interdimensional, que explicaria os mecanismos extrasensoriais de clarividência, telepatia, cura à distância, intuição e autocura. Olha só que fantástico. Já estão chegando à conclusão, né, que realmente o processo reencarnatório ele existe, o processo de cura existe, A mediunidade existe e contribui para isso, né? Tranquilo. Só para não perder a oportunidade e clarear os nossos amigos, quando a doutrina espírita se refere à glândula epífise, ela está se referindo ao corpo pineal ou glândula pineal, e não à epífise, que é o ponto de crescimento dos ossos, não é? Mas essa é uma palavra que acabou ficando consagrada dentro da doutrina espírita, mas é bom nós clarearmos isso. À medida que a ciência estudar essa questão do DNA, ela vai perceber que o DNA tem alguma coisa muito além só dos genes, não é? Ou daquelas moléculas específicas de altíssima complexidade, não é? E que isso, sem sombra de dúvida, está ligado à capacidade dela de interagir com as energias do corpo espiritual. A própria medicina vai avançar nisso aí. Talvez a intervenção que se faça hoje, verdadeiramente operando o DNA, se possa fazer trabalhando as energias de uma maneira muito mais natural, não invasiva, não de risco de provocar mutações e outras coisas mais. Eu acho que esse casamento do espiritismo com a medicina, se estudando o ser como um todo, especialmente a interface corpo e espírito, vai trazer grande progresso para a sociedade. A gente lembra aqui, né, Parchinha, as obras do André Luiz, que ele fala, se estende muito nessas explicações de pontos de contato através do DNA, de partes componentes da célula, aonde que haveria maior interferência, fotos, não sei o que e tal. Queria fazer mais duas menções aqui. A disciplina Espiritualidade e Medicina está nos currículos da Universidade de Harvard, da Virgínia e do Arizona, e por extensão das 50 maiores faculdades de medicina dos Estados Unidos. Por incrível que pareça, um país eminentemente protestante e é muito mais desenvolvido nessa área de busca de espiritualidade do que o Brasil, que é o maior país espírita do mundo. E para fechar da minha parte, vou dar depois um pedacinho para o Gilberto ali, mas Greg Braden, autor dos livros como A Matriz Divina, O Código de Deus, pesquisou a influência da energia produzida pelos pensamentos sobre o DNA, novamente o DNA. Amostras de DNA foram submetidas à emissão, primeiro, de pensamentos positivos, como amor, bondade, compaixão e fraternidade, e perceberam que as moléculas se distendiam. A seguir, emitiram pensamentos negativos, como de ódio, raiva, maldade e vingança, e elas diminuíam de tamanho e perderam algumas das propriedades. Mas tão logo retomaram o pensamento positivo, elas voltaram a reassumiram aquela forma mais distendida. Vejam que interessante. Gilberto, só para o teu encerramento. Então, meus amigos, nós chegamos à conclusão que, como diz o Paich, a medicina, a ciência, lentamente vai se adaptando, se moldando às situações espirituais também, no trato da doença de nós aqui encarnados, né? Então, não tem como fugir disso. Vai chegar um momento, não se sabe quando, né, que realmente vão estar encaixadas aqui as duas medicinas, a medicina terrena, a medicina espiritual, para que possamos, então, viver em paz, em harmonia, né? Perfeitamente. Nosso programa segue ainda com o quadro Espiritismo Responde, onde o Parchin volta para duas perguntas. Aí, muito obrigado, abraço. Olá, amigos. Como de hábito, toda semana no nosso programa, né, vamos trazer aqui duas perguntas que nos foram enviadas para que possamos respondê-las à luz da doutrina espírita. A primeira pergunta que nos foi enviada é a seguinte: quando uma mulher não consegue engravidar, seria isso uma punição divina? De forma alguma. Deus não pune ninguém, não da forma como a gente imagina. E não iria fazer esse tipo, né, de punição simplesmente porque a mulher não consegue engravidar. Porque Deus nos dotou num comando de vida que se chama livre-arbítrio, pelo qual nós decidimos o que fazer ou deixar de fazer. Portanto, se existe alguma punição, somos nós mesmos que estamos nos punindo por alguma circunstância qualquer.
Nesse caso de a mulher não poder engravidar, até porque também a doutrina espírita não tem a resposta exata para isso, pode ser uma expiação. Por exemplo, numa existência anterior, numa existência passada, essa mesma mulher que não consegue engravidar hoje pode ter feito pouco dos filhos que teve nessa outra encarnação. Pode tê-los abandonado, não ter dado a devida importância que deveria a esses filhos, Por isso agora ela tem dificuldades de conceber. E às vezes até não consegue de fato. Passa a vida toda e não consegue engravidar, não consegue mais ter filhos. Assim, então, ela dá o devido valor à maternidade. É lógico que nem sempre, ou quase nunca, a mulher sabe o porquê de não estar engravidando. Mas essa é uma outra história. Pode ser também que não seja ainda a hora de conceber. Isso porque o espírito reencarnante, ele pode não estar pronto para esse processo de reencarnação. Ele pode se arrepender, não quer mais reencarnar. E nesse caso acontece então de haver a concepção, o espírito praticamente reencarna, mas acontece o aborto espontâneo, em virtude então do espírito abortar a missão de reencarnar naquele exato momento. Vejam que se for esse o caso, nem é totalmente o problema só da mãe, é também do espírito que está para reencarnar. Richard Simonetti, ele fala que isso também pode acontecer em função de problemas kármicos, a partir, como eu já falei, de comprometimentos anteriores, quer seja da mãe ou do espírito reencarnante. Uma das causas pode ser o aborto induzido, numa outra encarnação. A mulher que se recusa, então, segundo Simonetti, ao compromisso da maternidade, expulsando o filho que estaria estagiando, então, em seu corpo através da reencarnação, ela comete uma autoagressão. Por isso que eu falei no início, se é uma punição da própria mulher, e não de Deus propriamente dito. Então, meus amigos, essa seria a primeira pergunta, e vamos responder agora, então, a segunda. A segunda pergunta que nos foi enviada é o seguinte: hoje em dia, com a facilidade dos namoros modernos, como saber se encontramos a pessoa certa para casar? Isso depende do namoro moderno, namoro antigo, que já não existe. Depende muito, isso é muito pessoal de cada um, cada qual é que sabe ou imagina saber se a pessoa é a correta ou não. Para quem já é um pouco mais espiritualizado, e aí independe até da religião, sente realmente algumas vibrações que podem levar a crer que seja realmente aquela pessoa correta para casar ou ter uma relação estável. E a psicologia, ela explica então as simpatias, que essas simpatias existentes entre as pessoas, sejam elas físicas ou psicológicas, as fazem se apaixonar. Então é um motivo, as pessoas se apaixonam por uma atração física qualquer, imagina que é a pessoa correta e nem sempre pode ser. A doutrina espírita nos esclarece, através do Espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, que as pessoas se encontram em alguns casos, mesmo que seja através desses namoros modernos, porque já existe uma programação pré-determinada no plano espiritual para um possível casamento, para uma possível envolvimento emocional e uma união estável entre essas pessoas. Então, todo namoro que é ocasionado pelas circunstâncias da lei da afinidade ou das boas interferências espirituais, com certeza pode acabar em casamento. Agora, é preciso tomar muito cuidado com namoros ou relacionamentos, sejam eles modernos ou não, onde o casal leva em conta simplesmente tão apenas os modismos da época, sem responsabilidades, onde conta mais apenas a atração física levada pela beleza física, pela beleza exterior, pelas coisas materiais, pelo envolvimento pelo dinheiro, como é muito comum. Aí realmente as coisas podem se complicar e nem sempre isso acaba dando certo, ok? Era o que nós tínhamos. Por favor, continue mandando perguntas para que nós possamos responder. Fiquem todos com a paz de Deus. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa.
descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.